Olá a todos os amigos que estão nos acompanhando. Estamos iniciando mais um projeto do Encontro de Amigos, aonde agora nesta fase estamos conversando com alguns dos colegas que estão residindo fora do país. Agora agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gravação desta live e aos amigos que agora começam a entrar aqui na nossa transmissão que está sendo realizada hoje, quinta-feira, 11 de junho de 2020. Dentro de mais alguns instantes, nós vamos estar com o nosso convidado aqui, nosso amigo Luciano Baldança, que está em Portugal e vai poder contar para nós um pouquinho de como é que estão as dinâmicas por lá e como é a experiência de ser um brasileiro no exterior, principalmente nesse período. Nós tivemos algumas dificuldades alguns minutos atrás em função de uma falta de sinal de internet. É possível que nós tenhamos aí um impacto na transmissão. Este é um horário onde há um pouco mais de pessoas usando do que o volume habitual, o número de lives agora, nesta faixa até as 20h30, ele é um pouco mais intenso, porém é um horário essencial porque nós precisamos conciliar o fuso e o horário aí favorável ao nosso convidado, sendo que nós temos uma diferença aí de 4 horas. Neste momento já é 11h30 lá em Portugal. Mais alguns minutinhos e nós vamos estar e só aguardando a conexão. Já vamos estar com ele aqui na sequência. Doutor Luciano Baldança. Olá, Boa noite, meu Alex. amigo. Tudo bem? Beleza? Como estamos aí em Portugal, cara? Consegue me ouvir bem, Luciano? Não, cortou um pouco a transmissão, eu não ouvi a sua pergunta. Nós estamos aí com a internet nesse horário um pouco mais complicada. Vamos ver se a gente consegue manter aqui o nosso papo, mas se eventualmente der uma interrompida, você me sinaliza. E aí, como é que Uhum. estão as coisas aí para Portugal? As coisas agora estão se tratando da questão da pandemia, estão se estabilizando, né? Os casos já são, o número de casos já estão se reduzindo. Estamos com um pouco mais de liberdade para poder sair, já com bares e restaurantes abertos, o comércio também já está abrindo suas portas, ainda tem limitação só de academias de ginástica, transporte público também já está operando, os ônibus eles voltaram a circular essa semana na cidade de Lisboa. Também os trens também já estavam já há mais tempo já circulando. E a Espanha promete abrir fronteiras no dia 22 de junho agora, com Portugal. Essa limitação também de fronteiras também foi um ponto positivo para Portugal, já que o único país que faz fronteira é com a Espanha. Mas Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, já prometeu abrir as fronteiras. E aqui, onde que eu vivo, que é uma cidade litorânea, que é bastante turística, já se vê algum movimento de turistas, é, basicamente europeus, né? Já existem voos que estão sendo retomados com a Alemanha, com a Holanda, com a Suíça, que são países que foram menos afetados e que já se vê gente aqui na cidade circulando que vieram desses países. Tá, hoje, só para a gente se orientar, você não está na parte central de Portugal, você está mais para o litoral e nós estamos migrando aí para o verão europeu. Eu tô dentro do distrito de Lisboa. A cidade que eu vivo fica a 45 quilômetros de Lisboa, fica na parte central do país, né? Mas é considerado dentro do distrito de Lisboa e pertence ao concelho de Mafra, se chama cidade de Ericeira. Ericeira, bacana. Ericeira chega a ser considerado um balneário aí, turístico, um ambiente aí onde o pessoal costuma ter o veraneio nessa região. Né? Como é que está hoje a expectativa aí dos hotéis, das atividades, do retorno do turismo agora para o Cortou um pouquinho, mas eu entendi a sua pergunta.
Ericeira, ela é uma zona balneária também, principalmente com segunda moradia. Então, tem pessoas que têm residência, uma segunda moradia aqui. O movimento turístico é principalmente pessoas que vêm para participar, para praticar esportes, já que se trata de uma reserva mundial de surf. Existem muitas escolas de surf por aqui. A característica fundamental dos negócios em Portugal de pequena empresa familiar, então as estruturas de restaurantes, de lojas, elas acabaram conseguindo se manter já em um tá me ouvindo ainda? Uhum. É preciso repetir, então? Repetir a resposta? Isso, vou te pedir essa gentileza. Uhum. Eu estava comentando que a característica dos negócios da grande... Então, a parte de restaurantes, bares, lojas, elas acabaram sobrevivendo bem à situação da pandemia, da quarentena, já que tem uma estrutura de custo menor. Mas a rede hoteleira, os grandes hotéis, eles sofreram mais com essa situação. Né? Existe agora um incentivo grande por parte do governo para incentivar o turismo interno, incentivando que os portugueses fiquem no próprio país. Já existe essa movimentação. Mas essas estruturas maiores que têm estrutura de custo maior realmente vai passar por uma certa necessidade de se adaptar à nova situação. Uhum. De maneira geral, como é que foi a condição do dia a dia? A parte do comércio, as atividades gerais, como, por exemplo, o supermercado, o fluxo das pessoas nos centros comerciais. Isso teve aí na tua região um bloqueio muito forte, está recuperando, não chegou a travar tanto. Como é que foi a dinâmica aí no dia a dia? Os centros comerciais, que a gente chama de shopping center no Brasil, né, eles ainda não abriram, as grandes lojas não abriram ainda. Eu vejo, assim, em geral, a população portuguesa bastante alarde e se protegendo bastante. Todo mundo sempre usando máscara, sempre tendo a limitação da distância, a necessidade de higienização das mãos. Eu acho que eles souberam lidar bem com toda essa situação. Teve ainda quando eu ainda estava no estado de emergência, que eu necessitei ir até Lisboa, as ruas estavam completamente vazias durante um dia da semana, um dia normal, né, no horário comercial, as ruas completamente vazias, e agora que está se retomando mesmo, né, já está num ritmo mais tranquilo, mais com pessoas na ruas e os supermercados mais cheios, né, então tá num ritmo mais de normalidade. Opa, maravilha. Então temos uma boa perspectiva aí nos próximos dias. Já são quantos anos de Portugal aí, Baldança? Completei 4 anos agora, em maio, de Portugal, né? E na Europa já 6 anos, porque eu morei também um tempo em Barcelona, né? E, e continuo firme e forte aqui, continuo sendo a minha casa aqui em Portugal, continuo sendo o local que eu fico mais tempo durante o período do ano. Volto com frequência para o Brasil, também ainda tenho residência fiscal no Brasil, ainda tenho meu imóvel no Brasil, ainda dependo financeiramente do Brasil, que meus negócios estão todos aí, né? Mas aqui já tenho a vida estabelecida, já tenho uma rede de relações bem interessante, um grupo de amigos também, de amizades já também estabelecido. Gosto cada vez mais de viver aqui, né? E só tenho só a agradecer e comemorar essa nova fase de vida.
que é uma dificuldade aí esse projeto, esse trânsito de uma condição para outra, pelo menos assim, já tem uma referência aí, dá para trocar de vez em quando a referência daqui por aí, né? Nos acompanha aqui da nossa turma o Fabiano Meirelles, que está lá no Canadá, esteve comigo na live semana passada, outros amigos que estão chegando por aí, outros que estão passando, né? A turma vai aos poucos batendo uma bola com a gente. E assim, tem muita gente que acaba ficando com, às vezes, essa perspectiva, esse plano, essa ideia de considerar outro país no horizonte. Como é que foi essa migração? Como é que é o trâmite disso? Tem outros brasileiros que te acompanharam, que você acompanhou fazendo esse movimento também? Como é que o pessoal tem feito na prática essa condição e quais são as exigências, por exemplo, para uma moradia aí no exterior, principalmente na Europa? Uhum. Assim, André, eu tinha tido uma experiência anterior de morar na Espanha, né? Gostei bastante também. Quando eu voltei ao Brasil dessa experiência, eu tinha já comigo a ideia de voltar a morar na Europa. A escolha de Portugal tem a ver com a facilidade de conseguir autorização de residência. Eu vim com visto já do Brasil. Visto, o meu visto se chama visto D7, que é um visto para quem vive de rendimentos próprios, né? Mas, em geral, os brasileiros também optam por Portugal pela facilidade de idioma. Imigrar não é fácil, não é uma coisa que se consegue definir de um momento para outro. É importante ter bem planejado. Existe uma diferença de cultura, existe a distância dos amigos, a distância familiares, então mexe muito com a cabeça das pessoas e se mudar para outro país. Tem que ser uma coisa muito bem organizada. Então, o Portugal tem diversas possibilidades para conseguir um visto de moradia. No meu caso, foi como pessoas que vivem de rendimento, mas também existe o visto para quem vem como empreendedor, que é o visto do D2, o visto para quem já é aposentado também, ou o visto de trabalho, o visto de estudos, tem muitas possibilidades. Também uma característica a respeito da autorização de residência aqui em Portugal é que é um dos poucos países que eu conheço que a pessoa vindo como turista, ela consegue se legalizar, por exemplo, através de um contrato de trabalho já estando aqui no país. Normalmente, por exemplo, na Espanha, se a pessoa estiver lá não tendo autorização de residência, conseguir um trabalho, ela tem que voltar para o seu país de origem para conseguir o visto, para depois entrar de novo, e a empresa tem que justificar muito bem por que está optando por pegar um estrangeiro e não um espanhol, né? Portugal não tem isso. No caso para quem tem autorização de residência como empreendedor, não tem grandes exigências a respeito de capital mínimo, por exemplo, que alguns países exigem para te constituir uma empresa, ou número de pessoas contratadas, alguns países também exigem. Aqui em Portugal não tem essa forma, essa exigência para quem é empreendedor. Então, um capital mínimo, por exemplo, de 5.000 euros se caso a mulher seja uma manicure e botar um salão de estética, já é suficiente para ela ter uma autorização como empreendedora, por exemplo. Aqui tem muitos brasileiros, bastante brasileiros. Existe um perfil diferente de imigração de brasileiros para cá, principalmente empreendedores, aposentados. É um outro nível de intelectual ou de condição financeira, porque historicamente sempre os brasileiros que vinham para cá para procurar trabalho eram pessoas que mesmo no Brasil já não eram ou qualificadas ou tinham chances no Brasil e achava que Portugal, como sendo um país de primeiro mundo, teriam mais chances, e não é verdade, porque por mais que eu goste daqui, seja positivo em várias questões, pela qualidade de vida principalmente, Portugal é um dos menores salários mínimos da Europa. 635 euros é o salário mínimo, né? Um salário médio do português que já tem o terceiro grau completo, tem curso superior, que tem um trabalho no nível de um engenheiro ou advogado, tem um salário em torno de 1.800 euros. Então, em compensação, também o custo de vida também é mais baixo. É um dos motivos também que eu estou aqui em Portugal e não na Espanha, que aqui o custo de vida é menor também. Esse custo ele varia muito de acordo com a região, não? Varia bastante. Os grandes centros, como Lisboa, Porto,
e algumas cidades do Algarve, eles vão ser muito mais caros, principalmente pela questão imobiliária. Uhum. Existe uma dificuldade hoje de conseguir imóveis para locação. Essas cidades estão mais inflacionadas, né? Um lugar que inflacionou bastante, principalmente por causa de imigração de brasileiros, foi a cidade de Braga, que era uma cidade Uhum. relativamente pequena, mas está com uma população de grandes brasileiros. Para ter ideia, eram 45 mil, era em torno de 60 mil habitantes quase, e mais de 15 mil brasileiros na cidade de Braga. Olha só. Então, isso fez com que inflacionasse o mercado e também deu chance também para muita gente. Tenho amigos lá em Braga, brasileiros também. Tenho vários amigos de longa data do Brasil que também estão aqui. Teve gente que está aqui porque foi incentivado, pegou informações comigo e acabou vindo para cá também, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei por último é um casal que veio, também tem uma situação relativamente estável financeiramente e veio com 2 filhos, uma menina e um menino. Ela tem 13 e ele tem 10, e sentiram assim, uma diferença brutal na qualidade do ensino, também dentro a atividade escolar é muito mais intensa e muito mais puxada do que no Brasil. O nível do ensino também é excelente. E outras questões que eu também acho positiva, da facilidade de idioma, eu acho que é importante também, porque às vezes tu tem que lidar com questões do dia a dia, questões burocráticas, questões de lidar com documentação, lidar com burocracia. Tu fazer com o teu idioma materno é muito mais simples, muito mais prático do Sim. que tu ter que, mesmo tendo sabendo dialogar em outro idioma, dessas situações mais difíceis, simplificar, É facilitar tudo menos usa um para o desafio, próprio. né? É uma coisa a menos para te ter que lidar. Uhum. Vamos pegar assim para o pessoal que está acompanhando. Agora talvez hajam muitas curiosidades. Eu mesmo anotei algumas quando disse que ia estar conversando contigo. Um monte de gente me sinalizou. Pô, pergunta para o Baldanço como é que está lá nesse sentido. Tem muitas coisas que o pessoal que sai do Brasil tem uma equivalência aí. Condição de saúde, por exemplo. Como é que Uhum. funciona um brasileiro precisando de um serviço de saúde ou acesso à saúde pública em Portugal, por exemplo? Uhum. Existe um acordo entre alguns países que Portugal, Cabo Verde, Brasil e Itália, eu acredito, que é um acordo em que a gente vai até o Ministério da Saúde, solicita um certificado de inscrição no INSS, e esse formulário que a gente pega lá, que traz para cá, se chama PB4. Então, mesmo como turista, você consegue se registrar no Sistema Público de Saúde aqui. Uhum. O Sistema Público de Saúde ele não é gratuito, se paga algumas taxas, são bastante baratas. Por exemplo, a consulta médica é 4 euros. Né? Uma bateria de exames vai sair em torno de 15 euros por aí. Bateria de exames de sangue, etc. Mas, ou seja, é pago. Uhum. Também existe a situação de que o recolhimento da Previdência Social ela pode ser complementar. Então, se a pessoa trabalha aqui, ele vai conseguir trazer a Previdência Social do Brasil para cá e complementar com as arrecadações aqui, ou vice-versa, né? Uhum. Então, as inscrições no serviço social, ela se complementa para poder contar por tempo de aposentadoria, por exemplo. Mas, assim, André, essas coisas todas que eu falo a respeito dessas maravilhas todas, tal, dessas facilidades, tem os seus poréns, que é realmente a burocracia, a demora, Uhum. a dificuldade de, principalmente nesses últimos anos, desses 4 anos que eu estou aqui, eles tiveram que sempre estar se atualizando, porque o número de pessoas indo até o serviço de imigração ou na segurança social, ou até mesmo para fazer a troca da carteira de motorista, aumentou muito a procura, não é só de brasileiros, porque Portugal está sendo vendido para o mundo inteiro como um local bom de se viver, por ser um dos países mais seguros do mundo, de ser
ser mais amistoso, né? Não, que não ter tantos riscos, não ter... E não é só o Brasil que fala português, né? Então isso atrai olhares de vários países que também falam por incrível português. que pareça, tem uma comunidade de nepaleses que é grande aqui, de indianos, de chineses também, mas também do tempo para cá, muita gente da França, Inglaterra, Alemanha tem se mudado para cá por causa do clima, por mais que para o português. Esse também é o motivo que inflaciona o mercado imobiliário, né? Porque um português ou um francês aposentado, ele vai viver muito melhor aqui em Portugal, onde que ele pode vender seu imóvel lá na França, ele vai comprar 2 aqui, iguais, né? E também em Portugal, ela teve, do tempo para cá, uma estratégia de tentar minimizar o problema da segurança social, da questão das aposentadorias, já que é um país que a população está envelhecendo, cada vez mais os jovens têm saído daqui também para trabalhar em outros lugares que recebem melhor. Eles têm incentivado a imigração, trazendo gente para trabalhar aqui, incentivando a instalação de empresas, e também existe um programa para atrair os aposentados da Europa, onde que durante 10 anos, quem transfere essa aposentadoria para cá, que vem da União Europeia, ele fica 10 anos sem pagar imposto de renda. Então, Algarve hoje tem um grande número de aposentados que foram para lá, principalmente ingleses, franceses, alemães, né? Então, isso tudo assim mexe bastante de forma positiva para a questão econômica, para a questão da segurança social, mas também de forma negativa para a população em geral, que tem um mercado inflacionado, que tem... Aqui mesmo em Ericeira já vi discussões em grupos no Facebook a respeito de falar que eles chamam aqui quem é o nativo de Jagós, né? Estou falando que o Jagós está sendo expulso do centro da vila. Então, se proibiu a criação de novos alojamentos locais no centro da vila. Alojamento local é a pessoa regularizar o imóvel para ser alugado por temporada, né? Aqui também tem essa situação que o Estado é protecionista, a questão imobiliária as leis do inquilinato, elas são bem favoráveis ao inquilino. Isso também dificulta a oferta de imóveis e inflaciona o mercado de qualquer forma. Por exemplo, eu estava lendo uma matéria essa semana que até o próprio presidente da República, o Marcelo Rebelo de Souza, ele vive numa casa alugada desde 1975. Olha só. Ele aluga a casa, desde a época que era professor, ele é presidente da República, ele não tem um imóvel no nome dele. O carro dele também é do sistema de leasing, também, não é? Ele não tem nada de patrimônio no nome dele. Tem muito a ver com essa cultura do português. São valores diferentes do valor brasileiro, né? Essa coisa de ter não é a mesma realidade portuguesa, né? É isso que eu levei um tempo para entender. Essa briga do Jagós, que não consegue alugar um imóvel, eu fiquei pensando, mas o cara sempre viveu no centro da vila, ele ainda vive de aluguel, ele não comprou o próprio imóvel, já que aqui, que foi até uma pergunta que eu fiz para o Fabiano, o acesso ao crédito imobiliário é muito fácil, a taxa de juros é bastante baixa. Hoje, o imóvel que eu tenho, eu comprei através de uma hipoteca, eu pago... se eu fosse alugar esse imóvel, ia ser o dobro do valor do que eu pago da hipoteca. Então, eu tenho um próprio imóvel meu, que para mim é muito mais barato manter o dinheiro aplicado no Brasil e ter um rendimento financeiro do Brasil e comprar um imóvel através de hipoteca, que eu vou pagar muito mais barato. Até porque eu não sei se parte da mesma premissa brasileira, pelo fato de serem imóveis mais antigos, se tem essa condição de você ter patrimônios tombados historicamente, e se há alguma obrigação do ponto de vista de manutenção com alguns padrões, ele entra nessa mesma premissa que tem aqui no Brasil? Depende muito da situação, depende muito do local. Normalmente, as fachadas que precisam ser preservadas, então, às vezes, em locais que são muito valorizados, se mantém só a casca de fora do imóvel e dentro é demolido inteiro, refeito completamente moderno, né? Isso não é nenhum tipo de restrição para a questão hipotecária, né? Mas tem situações, sim, mas boa parte das situações que complicam mais é exatamente o mercado imobiliário, que não é tão atraente
quem é proprietário, né? Favorecendo muito mais o inquilino. O proprietário ele já vem muitos anos traumatizado por uma situação histórica de congelamento de valor de locação. Uhum. Então, existe hoje nas áreas centrais gente que não sai do imóvel, que não pode ser despejado, às vezes fica anos sem pagar e que está com um contrato congelado, paga o mesmo valor de 20 e poucos anos atrás. Olha Isso só. não é nada positivo para quem está querendo investir em imóveis ou pretende oferecer os imóveis para alugar. Então, se vê muito imóvel fechado nas áreas centrais de Lisboa, estou completamente fechado por questão de especulação imobiliária. Uhum. Bairi Shaul falando aqui para nós que 80% dos imóveis na Alemanha devem ser na condição de locação também, né? Então, não é uma realidade aí só de Portugal, né? Dentro desse processo de locação, a entrada aí dos aplicativos como Airbnb, por exemplo, isso afetou o mercado de imóveis ou não? Sim, sim, sim. A questão da criação dessa figura do alojamento local, que é exatamente a regularização do imóvel para poder alugar por temporada, inflacionou bastante o mercado imobiliário nas áreas centrais, nas áreas turísticas, né? Também, agora com a questão da quarentena acontece o inverso, porque bastante gente, inclusive, investiu nisso. Eu conheci imóveis aqui de pessoas que não eram proprietárias, que a pessoa alugava normalmente 2, 3 imóveis e alugava pelo Airbnb, sublocava ganhando o valor de diárias que acabava suplantando muito mais a respeito do valor do locação mensal, né? A parte central de Lisboa está bastante dominada com imóveis com essa característica de alojamento local. Na cidade do Porto também, né, nas áreas centrais, eu também vi exemplos muito bacanas de imóveis que foram restaurados e transformados em alojamento local. Então, isso acaba sendo de forma positiva também de atrair investidores, de criar uma dinâmica urbana mais interessante, onde que os imóveis são restaurados e valorizados os centros históricos, né? Uhum. Uma coisa que muita gente pergunta quando está falando com quem vive fora é a questão de oferta, custo de vida. Então, por exemplo, Ericeira, o que se encontra como oferta, com que valor e o que compõe o custo? Por exemplo, um apartamento, o que se tem de oferta é 50 metros quadrados, 500 metros quadrados. Quanto que custa isso? Ou, além disso, né, esse valor, ele contempla a parte de água, luz, gás ou não, tudo isso é a parte. Sendo alguém se instalando agora em Ericeira, o que pode encontrar e qual é a média de custo disso mensal? Um dos motivos que eu optei por Ericeira, além de ser um local que a cultura eu gosto bastante, tem essa cultura meio da vila, que é uma antiga vila de pescadores. Ela é uma vila bastante antiga. Ela era responsável pelo fornecimento de peixe na época da monarquia, isso já no século XVI, né? Então, a gente sempre foi uma referência da questão da pesqueira. Tem muitos bons restaurantes, tem muitas praias, mas eu optei exatamente porque quando eu resolvi comprar um imóvel aqui, como para mim não fazia nenhuma diferença local que eu ia morar, porque eu não trabalho em Lisboa, por exemplo, eu não trabalho aqui, aí eu trabalho em coisas do Brasil. Então, eu optei por Ericeira, porque está relativamente próximo a Lisboa, 45 quilômetros, estrada boa, muito boa para circular, só que o imóvel aqui é metade do preço do valor de Lisboa, né? Uhum. A característica dos imóveis, em geral, aqui, boa parte, aqui não, em Portugal como todo, né? Tem que saber filtrar muito bem, porque pode ser que tu consiga um imóvel mais em conta, mas só que imóvel construído na década de 40, na década de 50, então que não tem o mesmo conforto das novas tecnologias, né? Uhum. Mas, em geral, os imóveis eles são bastante espaçosos, né? O meu apartamento de 2 quartos, e ele tem 110 metros quadrados. A sala é muito grande, as Uma cozinhas boa são muito metragem. grandes, os banheiros são grandes, né? Mas não tem área de serviço, por exemplo, que é uma característica também daqui da Europa, que principalmente os brasileiros sentem falta. A área de serviço é um tanque, né? Que aqui não tem. A máquina de Mas, lavar roupa para chamar de sua. não, a máquina de lavar roupa e de secar tem, mas é dentro da cozinha.
né? Olha só. E é só que não tem tanque mesmo para limpar o pano de chão, para poder, às vezes, fazer uma limpeza rápida de alguma coisa, não tem o tanque, daí acaba usando a pia. Mas os imóveis são espaçosos, mesmo os imóveis mais antigos. Uma característica também que impacta no preço é que mesmo imóveis não tão antigos, vamos supor de 15 ou 20 anos atrás, até 4 andares, não tem, pode ser que não tenha elevador ou não, que não tenha garagem, né? Isso também impacta no preço, principalmente. Uhum. É Áreas uma região que centrais, depende de calefação, não? não, é bastante tranquilo. Quer dizer, para imóveis novos, o meu não tem calefação, mas o meu Uhum. imóvel ele foi construído tem há 6 anos só, é um imóvel novo. Ele tem um Uhum. sistema de construtivo que é bastante confortável termicamente. São paredes mais Uhum. grossas, com um revestimento, com um interior de lã de rocha, as esquadrias são com vidro duplo, então eu não dependo de ligar aquecimento aqui mesmo no verão, no inverno, e também o nosso inverno aqui não é também assim tão forte, tão assim acentuado quanto o norte de Portugal, inclusive que já muda bastante o clima. Para a Espanha também já é bastante diferente. Então a gente tem um clima bem ameno. No inverno aqui eu não peguei assim temperaturas abaixo de 5 graus, por exemplo, não chegou em nenhum momento. E no verão também é bastante tranquilo também. Aqui na região de Lisboa, a temperatura máxima de verão é 30 graus, mas sempre tem a brisa do mar, que ameniza um pouco. O Algarve é bem mais quente, pode chegar a temperaturas de 38, 40. Mas, por exemplo, logo aqui do lado, a 3 horas de distância, por exemplo, Badajoz, que é na Espanha, e Sevilha, pode estar lá no verão a 40 graus e no Olha inverno só. a menos 5, entendeu? Então é bem mais acentuada essa diferença climática. Fora que Uhum. também nessa parte interior da Espanha quase não tem vento no verão, é um calor insuportável. Então, nessa questão também, Portugal é bastante positivo como destino europeu pelo clima mais ameno, né? Tô vendo aqui, a gente está acompanhando nossa amiga aqui, Baires, também de -20 a 27. Tem uma amplitude térmica aí espetacular na Alemanha também, hein? Ô Valdança, isso para viver aí a condição pessoal. Para negócios, tem a Perdão, ideia de. eu esqueci de comentar uma outra coisa, falou a respeito de custo de vida do imóvel, que assim, Isso. aqui é bastante em conta, principalmente comparado ao Brasil e comparado à Espanha, os serviços, por exemplo, energia elétrica, água, telefonia, eu gasto menos aqui do que no Brasil. Até mesmo Uhum. compra do supermercado, eu tenho praticamente a mesma despesa que eu tinha no Brasil com produtos muito, muito melhores, né? Uhum. Para ter ideia, uma outra coisa que eu achei muito barato aqui é a taxa de condomínio, já que não tem, por exemplo, não tem zeladoria, não tem porteiro, né? Então, eu pago 45 euros por mês pela taxa de condomínio. E é um prédio que Uhum. tem piscina, né? Opa. Então, tem essas partes de serviços eu acho bastante em conta viver. Uhum. Se a pessoa tem o costume de cozinhar em casa, preparar seus alimentos em casa, fazer o rancho e ter estoque em casa, sair, eu acho bastante em conta, né, ter esse tipo de despesa aqui. Uhum. Eu ia te perguntar da montagem de negócios aí, mas antes da gente entrar nesse ponto, como você mencionou ali a questão do rancho, o que Uhum. seria hoje um custo de um rancho familiar aí no supermercado? Né? Aqui no Brasil, só para a gente ter essa referência, nós Uhum. podemos aí ter valores de 700 a R$ 1.000, dependendo se é uma família só de um casal com 2, 3 filhos, isso para uma manutenção mensal. Uhum. Convertendo isso para uma realidade europeia, quantos euros hoje numa compra irregular de supermercado? Por uma família de 4 pessoas, entre 200 a 250 euros mensais, é possível ter um estoque em casa de coisas do supermercado. É claro, sem exagero, né, eu acho que, Sim, varia de principalmente realidade para realidade. considerando que o salário mínimo é 635 euros, né? Uma Uhum. família, os dois trabalhando, eles vão
viver com em torno de 1.400 euros. Né? Quase isso seria o custo de vida. Mas entre 250 a 300 euros é possível ter uma compra de supermercado aí para se manter durante um mês. Ou seja, considerando aí o aluguel, alimentação, gastos como energia, telefone, transporte, uma família de 4 pessoas na faixa de 1.300, 1.400 euros seria um limite mínimo aí para começar a ter uma condição regular. Né? Sim, Lógico, sem extravagâncias, mas com o mínimo de conforto. Tem que pensar assim, que eu também custei a entender que o português ele também tem uma vida bastante modesta. Ele não é uma pessoa de exagerar, não é tanto também de ter muitas aventuras e de viagens ou despesas exorbitantes, né? Também eles têm uma cultura muito eles chamam de regatear, de pechinchar, tem bastante essa cultura, né? Então eles estão assim mais modestos em muitas coisas, né? Em boa parte das coisas, mas tem uma ostentação que eu percebo aqui que eles gostam muito de carro. E como aqui é permitido a importação de carro usado, se vê muito carro que vem da Alemanha, BMW, Porsche, Mercedes. Então, às vezes eu noto isso, a pessoa é bastante modesta em várias coisas, mas gosta de ter um carro de presença. Olha só. Indo para aquele ponto que eu ia te comentar, então, a pessoa hoje tem a intenção de montar um pequeno negócio em Portugal. Como você tem essa lida empreendedora aqui no Brasil, o que você destacaria de diferente quem abre um negócio hoje no Brasil e quem opta por abrir um pequeno negócio em Portugal? Quais seriam as diferenças nos trâmites, nos custos, nas obrigações? Não, abrir um negócio, ele é fácil, é rápido, se abre de um dia para o outro para registrar uma empresa. Isso é muito fácil. A grande limitação hoje para empreender é que a pessoa tem que saber exatamente avaliar o mercado aqui, saber exatamente o que quer fazer, porque não é tão simples. Porque, como eu falei, o português ele tem uma vida modesta, ele não é de gastar e não é de ficar... Então, o mercado é muito complicado para te conquistar. O próprio empreendedor, ele sabe que ele também vai ter um faturamento tem uma expectativa de ter um faturamento menor. Ele não vai, ele sabe que não vai ficar rico ou milionário fazendo qualquer tipo de negócio, né? Então, eu já pensei várias vezes na possibilidade de fazer alguma coisa aqui, de ter algum tipo de rendimento aqui, mas para mim, toda vez que eu estudo alguma coisa de tentar fazer, eu vejo aí, fazendo benchmark das experiências dos demais, que assim como todo português tem que trabalhar muito e ganhar pouco, né? Aqui se trabalha bastante, mesmo os brasileiros que deram certo, que já estão há mais tempo aqui, e que têm funções laborais mais simples, tiveram que trabalhar bastante, mesmo aquele que trabalhou como garçom, aquele que trabalhou como faxineiro, tem muitos brasileiros na construção civil também. Aqui, para ter ideia, a construção civil no sábado funciona a pico, como se fosse um dia normal. Mas o cara que trabalha, ele consegue se manter, né? Mas como eu falei, não pode ter aquela ilusão que vai estar com dinheiro sobrando para investir no Brasil ou ter grandes investimentos. Eu conheço gente que deu bastante certo aqui, tem negócios já de longo prazo, mas já estão há 25 anos, né? Tem algumas levas aí de imigrantes que vieram há mais tempo e que se estabeleceram e deram certo, assim como teve levas de quem veio e voltou, e agora essa época agora da pandemia foi uma corrida mesmo de regresso para o Brasil, tendo consulado, tendo que apoiar para poder ter voos de repatriação, gente que ficou sem imóvel, sem emprego e sem imóvel para alugar porque não tinha como pagar. Muita gente voltou para o Brasil, bastante gente. Você sabe como é que está o fluxo hoje? Tá com os voos liberados para o Brasil, ainda tem algumas restrições. O pessoal está conseguindo fazer esse remanejamento fácil? Já há algum tempo já, logo, deixa eu ver, eu acho que já desde o meio de abril,
o governo já tinha definido que ia manter voos regulares para os países com língua portuguesa e os países onde que tem uma grande comunidade de portugueses, né? Então, porque como eu falei, o Portugal também é um país de pessoas que migraram para outros locais. Existe comunidade de Uhum. portugueses grande em Luxemburgo, na África do Sul, em Moçambique, em Angola, é, na Inglaterra, no Canadá também tem. Então, esses países eles mantiveram voos regulares. E os países também Uhum. com língua portuguesa também se mantiveram. Eu acho que estava até um pouco tempo atrás, pelo menos 2 voos semanais para o Brasil. Para Rio de Janeiro, para São Paulo e eu acho que Belo Horizonte, parece que tinham 3 cidades que estavam com voos regulares 2 vezes por semana. E agora também já está já se normalizando. Tem amigos meu que trabalham aqui com o Negócio do Brasil, que ele foi 2 vezes. Ele foi uma vez, ele veio para cá em janeiro, voltou em fevereiro, depois veio para cá algum momento. Chegou agora semana passada, veio de volta do Brasil para cá. Então, Uhum. assim, não está tão. Tem uma certa tranquilidade, né? Sim, uhum. Uhum. Luciano, eu quero só dar uma pausa para cumprimentar alguns dos amigos. A gente tem várias pessoas que entraram aqui, algumas passaram, outras estão com a gente ainda. Vanderlei Andrade aí do Sebrae, obrigado, Vanderlei, por estar conosco. Os amigos aí de Minas, Emerson Belotti, o amigo José Sudário, o Bruno Ban, a gente está aqui com o Wagner Garcia, a Baires, já dei um oi para ela. Querido amigo Evandro Linhares está com a gente aqui, nosso ex-presidente do CRA, o amigo Marcos Tutu, e obrigado, Marcos, por estar com a gente. A Daniela está aqui também, a Daniela Hackhardt, e tem aqui também a nossa eterna professora de turismo, que é a Liciane Rosseto. Obrigado, Liciane, por estar com a gente aí. O Baldança, me diz uma coisa, dentro dessas operações, talvez o que tenha salvado um pouco aqui é a parte de gastronomia, que intensificou muito, principalmente as entregas. O que você viu que intensificou nesse período os negócios aí também, a parte de alimentação, por exemplo, fora do lar? E até para a gente pegar um gancho nisso, algumas curiosidades daí, né? O que você, por exemplo, aprendeu a comer depois que foi para Portugal, por ser mais frequente do que o Brasil, e o que faz falta aí para um brasileiro? O serviço takeaway, eles acabaram tendo que ser implementado. Aqueles que não faziam, começaram a ter que fazer. Inclusive, takeaway de cerveja, por exemplo, tem cervejarias entregando cerveja, né? Mas eu não lembro assim mais nada que eu imagino que tenha sido intensificado, porque supermercado não fechou em nenhum momento, né? Talvez Uhum. aumentou a venda de máscara, álcool em gel e luva, talvez. Mas não consigo pensar mais nada assim que realmente eu tenha percebido que tenha aumentado. Mas boa parte dos restaurantes ficaram fechados completamente nos primeiros meses, né? Principalmente ali para março e abril completamente fechados, porque Portugal entrou no estado de. Pronto? Tá me ouvindo? Uhum. Wi-Fi aqui, a gente está Ah, tá. tentando alterar para manter a nossa conexão. Mas me ouviu já? Ouviu a resposta? Não, eu vi que muita coisa não fechou, os supermercados seguem Uhum. aí normalizados, né? Sim. E está falando a respeito da gastronomia, eu acho também um ponto positivo também de morar em Portugal, que ela tem muita proximidade com a nossa gastronomia, né? Tem uma variedade muito grande de frutos do mar, acesso fácil e barato aos frutos do mar, né? E muita coisa. Os temperos não são tão carregados também. Tem comidas muito boas, tem a parte de para quem gosta de doces também, que é fantástica. Deixa eu ver aqui, tem algumas. Comecei a comer mais bacalhau, né? Pela facilidade do acesso. Não me recorre nada assim de mais interessante, talvez algumas receitas um pouco com nomes exóticos, ou nomes curiosos, tipo punheta de bacalhau com grelos, por exemplo.
Coisas fantásticas. Ah, eu conheci uma Tinha coisa um festival característica do norte. interessante aí também perto, né? Ah, sim, da Foda, lá do norte. Do Isso. norte, a Foda é o cordeiro preparado na panela. Tem a festa da Foda também, lá bem lá no norte de Portugal. Mas tem um prato que eu conheci aqui também, que é lá da região do Porto, chama francesinha, que é um tipo de sanduíche que vai com molho, com queijo, com presunto e o chouriço com carne. Também, assim, não é nada demais, é bom, né? Mas é muito famoso, é muito, muito conhecido. Aqui em Ericeira tem principalmente a parte de gastronomia que muitas pessoas que vivem nas cidades em torno vêm só para passar o dia, só passar o fim de semana. Então a orla fica sempre movimentada dos restaurantes, principalmente com as marisquerias, né? Onde tem a oferta de frutos do mar. Tem alguma coisa também em alguns locais um pouco exótica, por exemplo, eu morei na época em Lisboa, num local que tinha muitos imigrantes, então tinha alguns restaurantes árabes, muitos restaurantes chineses, restaurante nepalês também, que é uma coisa que eu também não imaginava também. Então, assim, Lisboa é uma cidade cosmopolita, Porto também, muita gente veio para cá para investir. Tem aqui na própria Centro de Ericeira estrangeiros que mantêm negócios aqui, como restaurantes, como escola de surf, como escola de vela, como hotéis, pousadas, por isso tem muito também aulas de yoga. Então, tem muitos investidores de outros países que se estabeleceram aqui e oferecem esse tipo de serviço. Então, existe também a gastronomia desses locais também, né? Uhum. Deixando aí, reforçando o abraço para o amigo Emerson Belotti. Viva o Figueirense, tamo junto, Emerson. Nosso amigo Emerson, lá de Juiz de Fora. Obrigado, Emerson, pelo carinho por estar aí conosco. Dentro dessa condição de diferenças, você tinha mencionado no início a parte de educação. Como é que funciona o sistema de educação e a diferença dele de Portugal para o Brasil hoje? Uhum. Eu acho que a principal diferença é que aqui as crianças ela têm a escola em tempo integral. As aulas começam às 9 horas da manhã e vão até 5 horas da tarde, variando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos em algumas escolas, né? Tem uma rede de ensino público bastante grande, mas também tem escolas particulares. Quando a criança atinge lá o 10º ano, né, que era o nosso antigo segundo grau, não sei como é que se chama agora, ensino médio, né, alguma coisa assim. Isso. Mesmo nas escolas particulares, é o governo que subsidia, então, no segundo grau, mesmo as crianças que fizeram todo estudo na escola particular, quando ela entra no segundo grau, lá no ensino médio, lá no 10º ano, é o governo que vai pagar a mensalidade dessa criança. A partir do 10º ano, ele já começa a participar de avaliações para onde que vai dar para ele a nota para ele ingressar no curso superior, né? Durante do 11º, acho, no 11º, do 12º, ele já escolhe a linha de ensino que ele quer buscar no 3º grau. Então, ele vai definir qual a atividade que ele vai exercer e ele já vai ter uma carga horária letiva vinculado àquela área de ensino que ele vai fazer no curso superior. É como se fosse um ensino médio vocacionado, então. Nem tanto porque ele não chega a ser um curso técnico, ele não vai estar ali preparado para exercer a profissão, né? Mas ele vai ter uma carga. Por exemplo, existe uma dificuldade de brasileiros que queiram ingressar no curso de design, por exemplo, o design gráfico ou design aqui em Portugal, porque a criança, durante o 2º e o 3º ano, o 11º e o 12º, ele já vai ter feito um portfólio. Então, um dos quesitos para ser avaliado é apresentar o portfólio. E no Brasil, o adolescente não se preparou dessa forma, né? Aqui, o curso superior é pago, né? Eles chamam de propina o valor que se paga pela anuidade do curso. Não são valores altos, como no Brasil. Eu acho que gira em torno do valor médio aí dos cursos, sem muita distinção das áreas de conhecimento. É em torno de 1.500 euros anuais, em torno disso aí.
Alguns cursos são realmente bastante o superior, com uma carga maior. Por exemplo, eu sou arquiteto também formado em arquitetura. Vocês me conhecem do curso de administração, né? Mas eu também sou formado em arquitetura. Se eu for validar meu diploma de administrador aqui, eu consigo mais fácil, porque não tem muita diferença na carga horária ou na quantidade de disciplinas. Mas o Uhum. curso de arquitetura, eu praticamente tenho que fazer quase 2 anos de faculdade para poder ter a equivalência do Olha curso, só. para poder abranger a quantidade de informação que eles têm, ou carga horária, ou de matérias a mais no curso de arquitetura aqui. Pegando o É, exemplo aí da arquitetura para outras referências, o que que você acha eu ia, que eu ia, pesa comen- nessa diferença? eu ia comentar, Tecnologia, por exemplo? eu ia comentar também sobre, por exemplo, eu tenho uma amiga aqui que ela é médica formada em psiquiatria no Brasil. Ela conseguiu validar o diploma como médica, como psiquiatra não. Ela está tendo que fazer residência de novo aqui para conseguir entrar numa especialização. Eu não sei exatamente, nunca estudei a respeito do conteúdo, né? Eu sei que no curso de arquitetura ele tem alguma abrangência maior ligado à engenharia civil, né? Ah, sim. Uhum. Por exemplo, na Espanha não existe a figura do engenheiro civil. É um curso só de arquitetura onde que tem toda a bagagem do engenheiro civil também. Então, Uhum. a nossa limitação nessa área de conhecimentos de engenharia são menores, né? No caso da Uhum. arquitetura. Mas também aqui eles têm uma formação de curso técnico que é bastante ampla, é bastante aceita, e existe uma grande número de pessoas que ela consegue entrar no mercado de trabalho muito rápido porque tem essa formação. Por exemplo, existe o curso técnico de massoterapia e fisioterapia. Então, o fisioterapeuta, que é aquele que fez o curso superior, aquele que ficou lá quase 5 anos estudando, ele não vai lidar no dia a dia com a pessoa que está sendo tratada em fisioterapia. É o cara que vai prescrever apenas. Ele vai prestar consulta e prescrever. Quem vai acompanhar ele lá nos exercícios, ou fazer a massagem, ou aplicar algum tipo de produto, é o técnico de fisioterapia, o cara que estudou apenas 1 ano para isso. Olha Entendeu? só. Então, existe essa figura de técnicos em várias coisas, que é o que faz o braçal, que não precisou ficar 5 anos ou 4 anos na faculdade, mas que tem a orientação de outro profissional que é mais gabaritado para aquela atividade e que vai orientar o técnico que vai prestar o serviço. Uhum. Dentro dessas modificações aí, tanto de formação quanto de aplicação no dia a dia, como é que você vê a área de tecnologia? O que já está incorporado no dia a dia? Eu sei que um dos conceitos muito fortes na Europa hoje é o de smart cities, né? Uhum. E a parte de arquitetura lida muito com isso. O que tem hoje de mais avançado na aplicação do cotidiano da arquitetura e do dia a dia mesmo do português, e que talvez o Brasil ainda não chegou lá? O que você viu assim um pouco mais de tendência e inovação Uhum. disponível em Portugal? Eu acho que a princípio a grande diferença é a respeito do fornecimento de transporte público, né? A acessibilidade, a instalação de corredores para uso de bicicleta e outros tipos de transportes elétricos, como patinetes, locação de scooters elétricas, a instalação de pontos para abastecimento de carros elétricos, que inclusive a compra de carro elétrico aqui, ele tem o governo subsidia parte da compra, tem isenção de impostos. Até esse mês, eu acho que a partir de julho, a carga nos carregadores públicos era gratuita, a pessoa podia estacionar, tinha lugares de vagas em espaços públicos para poder colocar o carro elétrico, e a carga era gratuita, não precisava pagar. Vai começar a ser cobrado agora a partir das próximas semanas, eu não lembro exatamente quando vai ser, né? Mas Portugal não é tanto assim referência nessa questão porque também é um Tecnologia, país né? que não é um país tão rico quanto a Suécia, ou quanto a França, ou quanto a Alemanha, né? É um dos países que tem um dos menores PIBs da Europa.
Então, é óbvio que alguns dessas determinações, dessas estratégias ou desse planejamento vêm lá da União Europeia, né? Então, eles acabam se adaptando e atendendo ao Parlamento Europeu por questão de governança, por questão política e tal. Mas o Portugal está atraindo muitas empresas para vir para cá. O próprio Google também instalou uma sede recentemente. Algumas empresas grandes na área de tecnologia vieram para cá, né, para se instalar, principalmente por questão de incentivo do governo. Existe um programa que é de financiamento dessas empresas, mesmo empresas pequenas conseguiam recursos do Banco da União Europeia, que é através de um programa chamado Portugal 2020, que ele já vem, acho que desde 2015, eu acho, alguma coisa assim, não lembro exatamente desde quando começou. E algumas empresas de tecnologia se instalaram aqui por conta desse subsídio, esse recurso financeiro. E, no mais, eu acho que é isso que eu consigo lembrar a respeito desse tema. Porque, assim, por exemplo, dentro dessa parte de e-commerce, a gente sabe que na Inglaterra a Amazon deu uma explosão muito forte, né, impactou muito forte lá, e com isso outros negócios de tecnologia ali acabaram aproveitando esse meio. Isso é uma realidade em Portugal também? Como é que está, por exemplo, a parte de compras eletrônicas? É algo que acontece muito forte? A Amazon está presente aí, não? A Amazon não. Aqui ela não está presente. Ela tem uma plataforma gigante na Espanha, próximo a Toledo. Entre Madrid e Toledo tem a plataforma gigante da Amazon. Mas o mercado de Portugal é bastante restrito, né? São 10 milhões e meio de habitantes, como eu falei, que tem uma renda que não é uma das menores da Europa. Então, essas grandes plataformas... O que é forte mesmo nessas empresas grandes é a local. Uma característica daqui que tu vai entender muito bem é que, assim, ó, a família mais rica daqui de Portugal é da família que produz rolhas, que produz cortiça. A segunda é a rede de supermercados da Sonai. A terceira é a rede de supermercados Pingo Doce. Então, elas acabam também agregando outros negócios relacionados a serviço, principalmente. Então, onde tu tem uma das maiores empresas, onde que é da área agrícola e serviços, dá para entender um pouco que a economia tem um pouco mais de restrição, né? Parece que a Alemanha também é igual à Inglaterra. Hoje a Amazon está muito forte por lá. É interessante porque essa proximidade geográfica e mesmo assim a cultura ainda se estabeleceu com força suficiente para não permitir essa mudança tão radical quanto em outros países, né? Como, por exemplo, a parte do comércio eletrônico entrar tão forte. Valdança, nós estamos indo aí nos meus cálculos pelos últimos 2 minutos, né? Eu fico feliz de estar podendo falar com o amigo de novo, pena que a gente só tem conseguido se encontrar 2 ou 3 vezes por ano aqui, né? Agora com mais frequência, porque enquanto eu estava em Minas, né, você via para Santa Catarina, a gente se encontrava menos, agora aqui tem mais chance. Mas nesses últimos minutos, os amigos que estão aí com a gente, se você puder mandar um abraço, contar como é que está a tua experiência, quando que você vem para cá, do que você está sentindo falta, né? E deixar aí o convite, né, para a gente poder te encontrar aí o mais breve possível. Sim, André, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de bater esse papo aí com vocês, matar um pouco a saudade dos amigos que tenho aí. Meu plano é de passar o verão do Brasil aí, em dezembro estou chegando, devo ficar de dezembro e janeiro, né? Vou ver minha família também. Às vezes eles vêm para cá, mas hoje eu tenho ido mais para o Brasil do que eles para cá, né? Agradeço bastante. Quando alguém quiser ter mais informações sobre Portugal, quiser tirar dúvida, é só entrar em contato aí, que a gente está sempre disponível. Precisando de alguma coisa mais de Portugal, é só entrar em contato. Tá bom, André? Muito obrigado. Maravilha. Maravilha. Já sou eu que vou fazer o primeiro pedido então de Portugal. Na vinda para cá, o bacalhau português. Você pode fazer uma escolha de uma aposta boa que nós vamos preparar aqui. Tá, já pode vir junto com uma garrafa de azeite, não tem problema. Tá bom. Pessoal, obrigado aos amigos que nos acompanharam, obrigado àqueles que estão acompanhando esse vídeo na gravação da live.